Então, veja bem, olha a importância desses cristais. Se a Terra é o maior potencial de ouro, de minério e de cristal, percebe como isso é uma fonte viva? Outra coisa, o nosso planeta ele é de 70% a 80% de água. Então, veja bem, o nosso planeta ele é riquíssimo. E aí a gente vai olhar, a gente tem a floresta amazônica. Acredita-se que nenhum planeta tenha tanta vegetação que nem a gente tem aqui. Não é isso? É o que dizem, né? Mas então os pleiadianos, eles são esses irmãos estelares, onde eles vêm trabalhando aqui para nós, trazendo o autoconhecimento, o amor mais puro. Ele vem trazer a família como base, a comunidade que se auxilia. E a forma deles trabalharem com a gente nas curas, com muita potencialidade, são os quartos de cristais, sons e os desenhos, as geometrias sagradas, tá bom? E é uma frequência, gente, fantástica. Alguém aqui já passou por uma sessão de Tamiana? O que você sentiu? Maravilhoso, né? Tamiana é uma das maneiras que eles trabalham. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Oi. Quando a gente tem o corpo exatamente como a Terra, é o nosso oxigênio aqui, o nosso carbono. É interessante pensar isso, né? Que a gente é exatamente composto da mesma forma que a Terra, né? Sim. Então, a gente tem um potencial enorme também para trabalhar e a gente não sabe usar nossos recursos próprios. Isso. Nosso corpo não é feito de mineral? Vocês sabiam que com o elixir de cristais, com os cristais certos, a gente repõe os nossos minerais perdidos? Então, eu tô falando, a gente não sabe Terra, recursos. Isso. Só que esses seres, eles sabem trabalhar. E aí, quando a gente tem conexão com eles, eles vêm nos ensinar. Ok? Então, acredita-se que a cidade dos pleiadianos sejam cidades de cristais, ok? E aí a gente vai lembrar, então, de Lemúria, de Atlântida, né? Tá bem? Bom, então, veja bem, nessas cidades, eles vivem em grupos, assim como comunidades. Dentro dessas comunidades, a única lei que vigora é a lei da harmonia e da fraternidade. Os membros dessas civilizações são altamente empáticos e solidários uns com os outros. Pleiadianos são uma raça amorosa e pacífica, extremamente evoluídos. Acredita-se que auxiliaram o desenvolvimento de várias civilizações, como Lemúria, né, aí no caso os mais, Incas e assim por diante, tá bom? Então, vamos trabalhar com cura, né? Então a gente pode, quer trabalhar com amor, com autoconhecimento, com o desenvolvimento próprio, né? E como que a gente convive em comunidade? A gente pode chamar pelos pleiadianos. Mesmo que a gente não chame, nos trabalhos de cura, eles estarão nos auxiliando, tá bom? Quer que eu volte a imagem deles ou vocês viram? Viu, né? Então, eles ajudam também, né? Dentro da confederação, tá bem? E eles iniciaram foram eles que iniciaram um programa para que a gente também, além da defesa dos reptilianos, para que pudesse começar a adentrar dentro dessa espécie, para começar a cultivar amor dentro dos reptilianos também. Então, eles são tão evoluídos que para eles não conseguiam conceber que o amor não pudesse se manifestar em todos os seres, tá bom? Aí esse material eu vou passar para vocês. São os pleiadianos que são responsáveis. O meu primeiro contato com os pleiadianos foi alguns anos atrás, onde eu fui levada, né, numa meditação, e era um pleiadiano que me levou para a Lua. Então são eles que são responsáveis por cuidar desse satélite. Então, raça responsável em conexão com Lua são os pleiadianos. Então, esse povo todo que está aí sendo levado para,
né, para algum pedaço da Lua, né, para poder ter aprendizado, mundos de expiações, com certeza em algum momento eles vão ter conexões com o amor que vem através dos pleiadianos, tá bom? Porque eles vêm nos trazer isso, eles vêm nos ensinar isso, que o amor faz parte da gente, e a gente pode resgatar isso dentro da gente, tá bom? Quando a gente fala de pleiadianos, não existe pleiadiano negativo. Então não precisam ter receio que vai ter um contato negativo com o pleiadiano, porque isso não vai acontecer, eles respeitam o livre-arbítrio. Ninguém vai obrigar contato nenhum se a gente não permitir, tá bom? E até as conexões negativas, elas são por conta de frequência. Então, porque talvez em algum momento, lá atrás, a gente teve algum contrato e a gente passa a vibrar naquela frequência, aí então pode ser que aconteça da gente ter uma conexão negativa com algum ser negativo. Mas veja bem, tudo é frequência. Nem magia não pega na gente se a gente elevou a frequência da gente, não é isso? Tá bom? Onde eu fui iniciada, Laís, aqui com eles, foi com a terapia multidimensional, cura pleiadiana, que eu tenho mestrado. Papel não quer dizer nada, tá bem, gente? Mas as experiências que a gente tem, que eu levo para mim no meu coração, tá bem? Sistema multidimensional pleiadiano e a tameana, que eu também sou formada, tá bom? Se uma hora alguém quis, se vocês quiserem receber uma... Podemos. Vai ser um prazer. Porque é muito interessante daí, sim. Gente, é uma energia surreal mesmo, sim. Surreal mesmo, tá vendo, sim. Né? Só tem somente quieto, pai. Sim. Então, quando tem a parte de cima no dia, tira um dia de sal. Sim. Faz 3, 4 pessoas, não sei quanto tempo. Sim. A gente vai tentar fazer sim. algo que entendeu o tanto que é maravilhoso aí. Isso, tô aberta. Tá bom? Aí dá pra gente fazer em grupo. A gente faz uns... Dá pra fazer em grupo. Você quer. Como é que eu tiro aqui? Como é que eu tiro esse pedacinho daqui? Eu acho que eu apertei alguma coisa ali, Rafael, faz favor. Como é que eu tiro isso? Você tá... A outra dica que eu lembrei agora... Eu tô no campo. Esse guerreiro no começo ali, o guerreirinho, mesmo seguir esse canal no YouTube lá, Trigueirinho, desencarnado, ele tem muito vídeos da TV, muito material. Mas se dá pra vir pra cá, já tá bom. Mas do lado direito, tá bom, tá bem, obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Dá um... Obrigada. Um outro contato que eu tive com eles é uma mesa que eu fui iniciada, que não é só pleiadiana. Ela é uma mesa de cura diamante, que ela é muito voltada, né, para 3 irmãos estelares, para 3 raças, que é os arcturianos, os pleiadianos e os felinos, né? Então eu também tenho esse estudo e essa prática com essa mesa radiônica, tá bem? Arcturianos. Esses são o bambambam, né? Gente, todos, né, pelo menos no que eu acredito, todo centro de cura tem nave arcturiana, trabalhando junto com o Comando Santa Esmeralda, tá bem? A gente teve uma constelação aqui recentemente, onde a gente teve uma conexão aí, né? E, gente, para quem estava ali no núcleo ali, né, a gente vibrava só de estar perto, não foi isso? Então, a primeira vez que eu tive contato com os arcturianos foi numa meditação, e aí eles se mostraram para mim em uma nave, mas eles se mostraram pequenos. Eles têm várias características, alguns se mostram muito grandes e outros muito pequenos. Esse primeiro contato que eu tive, eles tinham os olhos escuros do jeito que está aqui, e tinham, né, azuis, e com eles têm como se fosse uma coroinha fininha aqui assim, né, porque tem uma pedra aqui.
A segunda vez que eu tive o contato foi durante uma sintonização. E aí, quem se mostrou para mim foi uma arcturiana. E ela era muito grande, eu vou passar fotos, né? E ela se mostrava cheia de geometrias sagradas no corpo dela. Então, o primeiro contato que eu tive foi com ele pequenininho. Então, arcturianos podem se mostrar pequenos, até 1 metro, 1,20 m, ou eles podem se mostrar bem maiores, seres grandes, tá bem? Não tem só arcturiano azul, eles têm de outras cores também. Vai depender da função deles. Mas eles trabalham no raio violeta. Eu tive uma sintonização onde eu fui levado de encontro com o senhor e senhora de Arcturus. E eu até admirei, porque eles se mostraram com um negócio na cabeça e com uma cruz de Malta, que é de Saint Germain. E eles estavam no local violeta. Fui fuçar depois para ver, quando acabou a sintonização, eu quase caí para trás. Eu tenho uma foto aqui, foi a mesma foto que eu vi, e realmente eles trabalham no 7º raio violeta. Ok? Você já chegou a passar a comunicação por eles? Você conseguiu essa canalização holográfica? Só uma vez. Eu consegui algumas vezes e o cérebro não consegue captar. Então, eu falo robotizada. Sim. Então, eu me sinto assim, muito... Porque eu sou consciente. Sim. E é isso. Porque eu sei que eu estou fazendo feiura, porque meu cérebro me acompanha, mas eu fico falando fragmentado. Sim. Aí, às vezes, o suplente, quando ele recebe o recado, e fala muito mecânico, Sim. parece que eu estou em câmera lenta. Sim. E a energia, ela é muito diferente de outras Sim. corporações. Sim. Sim. Gela. Sim, isso. Sim. E quem está perto, depois é muito difícil de eu voltar meu campo Sim. original de novo. Eu só tive uma conexão só de fala, mas deles estarem presentes, eu sinto a minha mão vibrar muito rápido, eu sinto que tem cristais na mão e vibra muito rápido, e eu sinto muito frio. Eles estão se comunicando mais. Antigamente era muito difícil. Hoje, algumas crianças que vêm, eles estão já fazendo parte do tratamento, eles gostam agora de se comunicar. Que lindo. Então, agora está ficando um pouco melhor. Muito bem. Mas no começo eu tinha muita dificuldade. Eu sabia que era Sim. intraterreno pelo tempo, né? Sim. Eu recebo outras entidades. Tá. Arcturianos são extraterrestres, eles não são intraterrenos, tá bem? Eles são eles estão fora, eles têm uma estrela fora do planeta, tá bom? Uma experiência em pós-chaves, eu cheguei aí no Arcturiano, né, pelo Maria, e elas eram trabalhadoras da casa e elas estavam de terça-feira trabalhando numa casa nossa. Elas faziam os tratamentos de autonomia. Teve um dia, eu fui lá conhecer e acabei trabalhando com elas todos. E eu acabei incorporando, não sei, essa energia muito diferente. Eu falava numa linguagem que eu não sei o que é. Eu sei que na hora que eu abri meu olho, a Rose que estava comigo, ela estava azulzinha. Tá? Então eu acho que deve ter sido a sintonização nesse sentido. Sim. Foi muito diferente. Sim, é diferente mesmo. Então, já ficar um pouco claro aqui, desculpa, a relação do stress não é incorporação, gente. Não é incorporação. Isso mesmo. E parece uma holografia. É holografia. Ele fica tão rápido, É. e a gente é tão lento no processo de conexão, e eles estão tentando, por mais que vocês concentrem, a voz, um dos médicos que trabalhavam, que era a mesma coisa, eu não conseguia falar com os primeiros. Depois que ele começou a vir várias vezes, eu consigo passar o que ele ia falar. Muito bem. E vocês... Desculpa. É que nossos campos energéticos ainda não estão Não preparados. estão. Isso. E o cérebro, ele gira tão rápido para tentar pegar Aí aquela... não é questão do cérebro que é tão rápido. As informações que eles mandam não é por palavras. É como se Eles mandam fosse por uma imagem. TV. Isso mesmo, por hologramas. Isso mesmo, são downloads, isso mesmo. É. É uma TV de tudo, eu sou tudo.
E a conexão está chegando com uma TV super Sim. sofisticada, com tela. Agora, E eu fico assim, vocês sabem por quê? Você... Fazer o trabalho. E vocês sabem por quê que não é uma incorporação? Porque eles não têm corpo. Eles não têm corpo astral. Não é isso? Os nossos guias têm corpo astral. Então a gente incorpora. A gente tem os nossos ancestrais que têm corpo astral. A gente tem os nossos fragmentos que têm corpo astral, né? Mas extraterrestre não tem corpo astral. Então eles vêm através de hologramas. E eles vão descendo downloads, que é onde vai chegando. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu comecei aquela meditação hoje, eu não estava sozinha. Eu senti que tinha alguém que estava comigo. E era diferente o jeito de falar, eu senti isso. Então eles não precisam falar que eles estão aqui, né? Mas a gente sente que é diferente, né? Só que veja bem, quando... Podem colocar holograma, né? Holograma. Na pessoa? Nós criamos hologramas constantemente. Cada vez que a gente alimenta alguma coisa, são hologramas que estão sendo alimentados e criados. Então a gente está dentro de um grande holograma que a gente chama de Matrix, que são vários hologramas de crenças, de medo, de situações de controle. E eu fazendo uma observação, e se o médium é diferente, a gente já incorporar as PMs, as turmas, todos os guardião, né? Os guias. Então, uma pessoa que trabalha com essa linhagem, a gente tem que ser mais acolhedora, porque olha como que é complexo, né? E falando, a gente ainda pode passar pelo médium, né? Se ele não filtrar o que está falando, ele pode, né, ter um pouco de mistificação. Agora imagina com um médium que trabalha com eles, né? Até para ele, né? Você viu que a Jaque já está mais, um pouquinho mais para frente, né? Já está conexão. Percebeu, já não conseguiu dar. Ele não conseguiu falar. Então a gente, a casa, a gente tem que ficar mais acolhedor para que esses médiums possam estar. Não só acolhedor, mas principalmente estudar muito. Porque isso daí, quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe, tem que buscar. Eu posso fazer uma observação que eu tenho sentido muito, e a Carla hoje pediu, eu tenho recebido muita mentoria da parte dos guardiões da casa, só que eu sou muito insegura, eu escrevo, mas eu não posso. Mas eu comunico assim, algumas puxadas de orelha. E o que eu percebo muito na mediunidade? Nós temos muitas sombras ainda a serem trabalhadas. Quando a gente chega numa casa, que é uma maravilha, esse amor que é dispensado a nós, a gente se sente envergonhado. Então eu tenho visto muito médico se achando pequeno em relação, eu me coloco nesse grupo também, porque quando eu faço algo, eu próprio me condeno, não são eles. E toda vez que o médium deita, que ele está inseguro, ele fala, não estou ajudando nada aqui, a grande parte dos recados que vem, nós não estamos esperando de vocês santidade. Com certeza. Nós estamos esperando trabalho. Sim. E amor, e compromisso. Isso. Né? Então, acolher essas sombras. Sim. Ninguém aqui está apto a ter santidade. Com certeza. Com certeza. Tudo que a gente passa no dia a dia é um estourado, às vezes com o familiar, e a gente vem aqui. Isso. Perfeito. Então, se a gente fosse esperar o tempo certo para ter isso, a gente não trabalha. Eu também penso assim. Então, eu acho que é isso que tem nos prendido muito, essa Sim. insegurança. Sim. Que como médico, hoje eu não desisti graças ao médico espanhol, Sim. que todos os dias me falava, coragem. Uhum. Eu chorava todos os dias. Uhum. E eu me achava indigna de uma atitude que eu tinha. O médico ficou comigo durante anos. Eu entender que eu poderia caminhar
E você sabe que isso foi embutido na gente, essa insegurança, a nossa desconexão com o nosso divino, porque nós somos deuses. E aí isso foi sendo reforçado com o passar do tempo, né? Então essa insegurança é o que a gente tem que quebrar, porque se nós somos canais, né, desse povo maravilhoso que está trabalhando aí, que está vindo de fora para nos auxiliar, para trazer orientação, né? Porque veja bem, as tecnologias deles, a gente ainda vai levar muito tempo se a gente não tiver essa conexão para poder aprender com eles. Então eles estão trazendo coisas aqui para que a gente observe que o nosso corpo, né, ele é sim, ele é um corpo divino, a gente não precisa ter doença, somos nós que estamos gerando baixa frequência. Então eles vêm trazer tecnologias, por quê? Porque eles já não têm mais corpo físico, eles já saíram desse medo, dessa raiva, disso tudo. E aqui eu estou falando de seres estelares, mas os nossos guias espirituais, se a gente não acreditar na gente mesmo, eles não conseguem trabalhar, porque a gente está sempre interferindo, a gente está sempre cortando. E aí acaba sendo um egoísmo. Porque se a gente for esperar para fazer o perfeito, a gente não vai fazer nunca, porque a gente não é perfeito. Então, assim, durante muitos anos, era até engraçado, a minha mãe me falava que eu era a mulher dos cursos, a mulher dos cursos. Realmente, eu fiz muito curso, até que um dia eu peguei e falei, caramba, o que adianta eu ter curso se eu não levo esses cursos para frente? Então eu virei a mulher dos cursos. Então agora a mulher dos cursos na prática, porque agora eu monto curso de tudo que é coisa que eu aprendo. Eu vivencio e coloco em prática. E olha, eu já formei muito, eu tenho mais de 32 cursos que são realizados, né, que eu montei a apostila, que eu dou curso. Por quê? Poder, conhecimento é poder, mas esse poder ele tem que ser transmitido. Então assim, se eu for ficar esperando, que nem lá atrás, ai meu Deus, será? Não, hoje em dia comigo não é assim não. Chegou para mim, eu vou dar um jeito de passar para frente, entendeu? Porque eu acho que é assim, poder, conhecimento é poder, mas é distribuído, senão não adianta, eu vou embora e vai ficar tudo para mim. Eu já sei pouco, e o pouco que eu sei ainda vou guardar para mim? Né? Então, eu penso dessa maneira. Então, os arcturianos, né? Olha lá. Aqui eles estão... Então, eles tanto podem se mostrar pequenos... Ué, mas eu não estou conectada mesmo. Mas eu nem vou me conectar. Deixa eu ver como é que aconteceu aqui. Eu não estou mesmo na internet. Eu estou só no PDF. Então, vamos voltar aqui. Vai só... Obrigada. Ai, muito obrigada. Então, eles tanto podem se mostrar, caso eles se mostrem, né? Então, pequenininhos, até 1 metro, no máximo 1,20 m, eles podem se mostrar com olhos bem grandes, com essa cavidade aqui maior, tá bem? Com olhos grandes e profundos. Ou eles podem se mostrar assim, bem grandes. E eles sempre transmitem uma energia gostosa. Sim, a gente vai reconhecer pela energia e vibração. Essa estrutura corporal deles, dentro dos arcturianos, existem raças diferentes, dando essa estatura, esse tamanho, ou eles têm poder de bioplastia e mudar a forma? Não, eles vão se mostrar do jeito que eu falei, sempre desse jeito, com esse crânio, com esse rosto dessa maneira, com esse olho profundo, só pode mudar a cor. Do que eu tenho conhecimento dos contatos, só muda isso. Ou a estatura, né, pequeno ou grande, mas formato são iguais. É assim, porque ainda existe um preconceito lá urbano, acho que você reconhece isso, vários centros de tratamento, centros espíritas, existe um preconceito imenso em relação às raças extraterrestres agindo no tratamento ali. Muitos desses seres, por causa dessa dificuldade de autoconhecimento das pessoas, eles mudam a forma deles. Entendi. Sim. Para ser aceito ali. Sim, isso sim. Mas veja bem, aqui nós estamos mostrando a essência deles. Eles são assim. Então, mas para qualquer casa, qualquer local, todo espírito de luz, ele vai se moldar, né? Porque ele é um holograma, ele vai criar o holograma que ele precisar para aquele determinado local. Por exemplo, a vovó Maria Conga que trabalha comigo, ela é de Sírios. Ela se mostra como uma preta velha, mas ela já foi uma irmã de caridade. Então, dentro do kardecismo, na mesa, ela falava para eles, aqui eu sou irmã caridade. E ela se mostrava como uma freira. Ela é uma extraterrestre. Na Umbanda, vovó Maria Conga. Estou dando um exemplo só de uma que eu conheço, né?
Tá bem? Mãe Maria, e cada aparição tem um nome. Isso. Então, sim, mas a essência deles, esse daqui é a essência deles, tá bem? Por que eu digo que, para não confundir, se de repente chegar um aqui reptiliano falando que é arcturiano, não é. Mas aí eu vou mostrar aqui para frente, tá bom? Mas a nível de holograma, eles podem se mudar do jeito que eles quiserem. Mas essa raça é assim, ok? Faz sentido? Tá bom? Aí, com os arcturianos, eu sou formada no sistema arcturiano de cura multidimensional, que é o que a Marília, né, não fiz na mesma turma, mas é o mesmo da Marília. Câmaras arcturianas, são 33 câmaras de cura com eles, tá bem? A gente pode também um dia, se quiser, a gente fazer uma vivência, uma roda de cura com eles e com as câmaras, tá bem? E essa cura arcturiana que eu moldei, eu fiz. Então, eu dou esse curso de cura arcturiana que as meninas vão fazer quarta-feira, né? Onde eu trouxe as geometrias, as coisas que eu tive de conexão com eles, mais as câmaras e mais os florais etéricos, arcturianos e pleiadianos, tá bom? Lirianos. A minha experiência com os lirianos, a gente vai observar que grandes raças vieram dessa estrela, tá bem? De onde vieram Lira, de onde vieram os lirianos. Quem tem aí conexão com a Umbanda, é o seguinte, há muitos anos atrás, eu trabalho, né, eu sou, o meu guardião pessoal, eu falo meu, mas é só pra gente entender, né, não é posse. Seu Marabô das Almas. O seu Marabô, quando ele se mostrou para mim a primeira vez, ele é negro, muito alto. Eu falo que ele parece um armário. E ele já ele já passou por tribos africanas, já foi sacerdote. Então, às vezes ele se mostra com aquela roupa e às vezes não. E um dia se mostrou para mim alguém espiritualmente muito parecido com ele, só que branco. E aí virou para mim e falou assim, eu sou seu Lúcifer, mas você é muito preconceituosa, então para você eu sou 7 liras. Quem que é Lúcifer? Vocês sabem? Dentro da Umbanda ele é o Senhor da Luz. Ele é o guardião que vem na linha de Oxalá. Ele não é ruim, nada ruim. Ele é um guardião da lei. E a gente recebeu do catolicismo uma história, né? Que foi alimentada, mas quando a gente vai estudar fundamentos da Umbanda, a Umbanda, ela é uma religião de amor e de luz. A gente também tem que entender que tem muitos locais que falam que são Umbanda e não são. Onde faz coisas erradas, onde recebe, não é Umbanda. Mas, então olha só, esse ser se apresentou como 7 Lira, lá de Lira, um ser estelar. E como eu era muito preconceituosa na época, então ele veio com outro nome. Para eu saber, né? E aí eu fui buscar, porque depois eu vou buscar, né? Ele realmente trabalha junto com o seu Marabô. Então a espiritualidade, ela conversa com a gente com símbolos. Jesus não veio com parábolas? Primeira vez que o Pena Branca se apresentou para mim, ele se apresentou como um cacique com um cocar muito branco, até os pés, né? Índio norte-americano, com a calça branca, com o mocassim branco. E ele pegou e falou assim para mim, que o símbolo dele era o dominó número 4 virado para cima e virado para baixo. Falei, caramba. E eu fui ver o que era um dominó de 4. É uma estrela de Davi. E é o ponto dele. Mas ele não falou para mim que meu ponto é a estrela de Davi. E ele nem falou que era cacique Pena Branca. Ele falou, eu sou Pena Branca. E eu só fiquei sabendo que era um cacique porque ele estava com o cocar até os pés. Porque tem os caboclos e tem os caciques, né? Mas, enfim, se eu não me abro, eu vou receber alguma coisa disso? Se eu ficar questionando o tempo todo, primeiro eu recebo, depois eu vou olhar. Aí eu vou procurar. Não é? Então, o meu contato com eles foi num curso que eu fiz, né? É uma mesa liriana, onde é um sistema de cura também dentro do consultório. E, normalmente, eles se mostram dessa maneira.
Só que na minha sintonização se mostraram 3. Era uma mulher e 2 homens. Ele um pouco mais velho, o outro um pouco mais moço. E ela se mostrou para mim com cabelo cor de ferrugem. Só desse tamanho o cabelo dela, só que ela fez amarrado assim. Assistiram já a Guerra nas Estrelas? Para mim era a Princesa Leia. Não era nada parecido com ela, mas o cabelo era da Princesa Leia. Foi assim que eles se mostraram para mim. E eles trabalham com curas fantásticas, tá bem? Então, assim, é o que eu falei, eu vou trazer para vocês os que eu conheço, tá bem? Então, as energias desses que eu estou falando para vocês, eu conheço, ok? Posso ser enganada? Posso, mas não é possível, porque tanta gente sai bem, não é possível, né? Tá bom? A raça liriana é considerada uma das raças mais antigas da galáxia, com origens que remontam a milhões de anos. Acredita-se que eles sejam a primeira raça humanoide na galáxia e foram responsáveis por semear muitas outras raças humanoides em toda a galáxia. Os lirianos são uma raça pacífica e avançada, com uma profunda compreensão do cosmos e seu lugar nele. Os lirianos são frequentemente associados a ensinamentos espirituais focados na unidade, compaixão e amor. Têm uma compreensão profunda da natureza espiritual do universo e da interconexão de todas as coisas. Lirianos também são conhecidos por sua experiência em cura e trabalho energético. A conexão liriana está associada ao conceito de despertar espiritual e ascensão. Conectar-se com as energias deles pode ajudar os indivíduos em suas jornadas espirituais, elevando sua vibração e expandindo sua consciência. Muitos indivíduos que experimentam uma conexão com Lira relatam sentir uma profunda sensação de paz e unidade com o universo. Associados à constelação de Lira, de onde se diz que eles se originaram. Acredita-se também que eles tenham uma forte conexão com as Pleiades, dos Pleiadianos, com muitos lirianos migrando para o sistema solar. A gente vai ver que sirianos e pleiadianos, muitos passaram por Lira, ok? Quando a gente fala em seres estelares, extraterrestres, é só a gente pegar um mapa do cosmos e a gente vai ver que eles têm relação com estrelas, galáxias. Isso é físico, tem essas estrelas e esses locais, tá bem? Para falar só da nossa galáxia. Isso mesmo, a gente está é isso mesmo. Nebadon, existe toda uma constituição. A gente é muito pequenininho, a gente está dentro de um sistema solar, que está dentro de uma galáxia, que está dentro de não sei do que, e assim vai. Isso. Né? É uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu tive o contato com os pleiadianos, naquela noite nós estávamos numa turma de terapeutas fazendo um trabalho, nós levamos um grupo para São Gonçalo do Sapucaí. A gente estava com 30 e poucas pessoas. E uma das terapeutas, ela trabalha com os seres estelares, mas assim, com muita intensidade. E a minha menina estava lá naquele dia. Minha menina, ela é arcturiana, né? E assim, minha menina, ela canaliza coisas assim fantásticas. Quem conhece a minha filha, né, sabe como é que é. E naquela noite foi a primeira vez que a Tati, ela estava em conexão com o arcturiano. A minha filha estava deitada na maca, eu estava do lado, auxiliando. E quando veio aquele ser, o holograma, né, aquela energia, gente, para mim o mundo ali parou, porque é uma energia assim, uma coisa fantástica. Só que no que a minha menina estava deitada e olhou para ele, era ele no corpo dela, porque era o pai dela que veio trazer uma mensagem. Eu comecei a chorar, porque ela só fez assim com os olhos, e ele sorria, ela sorria, e ali ela foi chorando, 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 mas eles não piscavam, nenhum nem outro. E só me arrepia porque a energia é isso. É porque é isso aí, né? E ali eu entendi da minha responsabilidade de ter gerado uma menina com o jeito que ela é, né? Com tudo que ela traz. E a hora que eu olhava, gente, eu nunca vi nos olhos de uma pessoa e nunca senti uma energia de amor que nem eu vi ali. E que nem eu senti. É a minha filha. Mas a energia de amor dela para aquele ser, gente, é uma coisa indescritível, indescritível. E ela sempre, sempre sentiu saudade de algo. A partir daquele contato naquela noite, a gente teve o trabalho de cura ali a noite inteira, ela começou a se encontrar, porque ela tinha crises existenciais, para ela era muito difícil. Hoje ela tem 28 anos, né, mas
ela não consegue, ela nunca pôde comer carne, o organismo dela não aceita, tem grãos que ela não pode com leite. Então, o organismo dela é bem diferenciado. Ela veio com uma questão de, agora já está bem melhor, graças a Deus, mas saía ela tem uma carência de colágeno, que às vezes ela estava andando, virava, sim. Então, para ela, assim, foram coisas assim, bem, né? E ela está aprendendo a lidar com isso depois, inclusive, que ela recebeu a canalização do método dela e ela trabalha diariamente com o método dela, mas ela passava noites e noites acordada recebendo canalização. E eu presenciei isso, ok? Então, assim, eu nunca tinha sentido uma energia que nem eu senti aquela vez ali. E aí, a segunda vez que eu senti muito parecido foi, né, na constelação ali que veio uma arcturiana e veio passar as mensagens, tá bom? Eu achei melhor falar, porque depois eu vou esquecer. Já tinha esquecido, né? Então, a energia de amor de um arcturiano e desses seres, a gente não tem nem ideia, tá bem? A gente precisa estar ali no contato e a gente vai saber que não é baixa frequência. A gente vai sentir isso. Então, aí eu sou formada então na luz liriana. Essa imagem, vai dar para ver direitinho, né? Sirianos. Então, assim, para mim, falar de sirianos é algo bem impactante. Porque apesar, eu sou semente estelar Blue Avians, mas eu tenho no meu DNA algumas passagens aí, né? Inclusive por Sírios, junto com os felinos. Eu conheço o casal de felinos que cuidam de mim, né? Então já tive conexão com eles várias vezes, eles me ajudam nos meus trabalhos, tá bem? Várias pessoas já tiveram a oportunidade de vê-los também, né? Só que eu sempre senti a saudade desta raça de felinos, tá? Só que sirianos, a gente tem Sirius A, Sirius B. Então, a gente vai ter... quando a gente fala de Sirius, tanto é que a minha vovó Maria Conga é de Sirius, a minha preta velha, que trabalha comigo. E Sirius, ele é um planeta que tem muita água. E ali, então, a gente vai ter os delfinoides e cetáceos, que são raças, né? Que se parecem muito com golfinhos, mas todas essas raças... Eles, no caso dos sirianos, eles têm corpo de gente, né? Mas eles têm as características de algum animal, tá bem? Então, os cetáceos são eles responsáveis por estar cuidando de toda a parte marinha. Então, os primeiros cetáceos que chegaram aqui na criação do mundo, quando do gás passou para a água, foram golfinhos e baleias, foram os cetáceos e os delfinoides. Então, as baleias, elas trazem os registros da Terra. Elas são elas que energeticamente estão conectadas a segurar essa energia, a armazenar essa energia da Terra. Os golfinhos, eles vêm trazendo a inocência, eles vêm trabalhando muito as nossas emoções. Água tem relação, né, com emoção. Eu tive contato com delfinoides fêmeas. Então, numa sintonização, né, eu fiz o reiki dos dolphins, e aí, naquela iniciação, eu fui levada para uma praia. Eu não sou doida, tá bem, gente? Não é coisa da minha cabeça. Eu como, eu não rasgo dinheiro, tá? E aí, eu fui levada para uma praia, estava escurecendo, tinha uma lua cheia, e do mar foram saindo várias delfinoides. E eu vi elas vindo, nossa, foi muito emocionante. Então, eu trabalho com essa raça dentro dessa parte de cura emocional, tá bom? Ó, eles não deixam eu mentir, ó. Se fosse o cavalo, tava relinchando. Então, tem os sirianos também que tem o formato de humanoide, tá bem? Então, é uma raça também muito avançada. A gente vai ter em Sirius A e Sirius B as 3 raças. Tanto os sirianos, vamos pensar em Krishna, azulado ou meio violeta, aquele pessoal da Índia e o pessoal que tem conexão com o Egito, as conexões são de Sírios. Tanto é que as pirâmides, isso eu vou contar mais para frente, as pirâmides
elas têm, elas vão, a conexão delas é direto com a estrela de Sírius, tá bem? Blue Avians também são lirianos e sirianos, mas a gente já vai chegar lá. E aí a gente tem, então, aí a terceira raça de sirianos, que são os felinos, sirianos felinos. Quem assistiu Thundercats? São felinos, ok? Tá? Só que acontece, alguém canaliza, alguém enxerga alguma coisa e depois traz para a vida real, né? Ok? Então vamos lá. Felinos, vamos falar primeiro dos felinos. Felinos de Sirius B. Aqui, então, representando seres felinos elevados que atuam em diferentes planos de consciência. Eles são conhecidos como guerreiros da justiça, mas eles não vêm aqui armado para a guerra com a gente aqui, não, mas eles defendem o planeta, tá bom? Eles trabalham junto com Miguel, eles são a guarda de Miguel, ok? São conhecidos como guerreiros da justiça, conselheiros e agentes de transformação planetária. Leões, gatos, guepardos, tigresas, tanto de um sexo quanto de outro, tanto feminino quanto masculino, vamos dizer assim, tá bom? E eles também são grandes geneticistas e contribuíram também para o nosso DNA. Inclusive, os animais que nós temos aqui veio dessa raça aí que foi implantando aves, leões e por aí afora, tá bom? Sim, sim. Lá em casa a gente até brinca. Quando o Bartolomeu faz uma coisa, a gente fala assim, nós vamos chamar o seu comandante, hein? Sua base estaria em Sirius B, uma estrela anã branca no sistema de Sirius, descrita como um planeta aquático e comunidades coesas com forte espiritualidade. Eles têm grande poder espiritual, tá bem? Então eles são muito amorosos, são muito grandes, são felinos grandes, né? Mas tem guepardas, tem também... Vamos pensar aí na natureza. O que a gente conhece de felinos na natureza? A gente pode pensar neles com o corpo humano, tá bem? Mas eles são muito amorosos, só que eles são firmes, ok? Por isso que eles trabalham junto com o primeiro raio, né? A fraternidade de Sírius, que é a fraternidade azul, trabalha junto com Miguel. Ordem, lei e justiça, ok? Durante muito tempo, os maiores inimigos deles foram os reptilianos. Então eram eles, quando tem alguma apometria muito pesada, né? A gente tem que chamar esse comando. A gente chama os sirianos, os felinos. Eles vêm com a nave, aí ali a gente consegue já encaminhar, tá bom? As raças são muito antigas, né? São. As raças, as primeiras raças. Também tem as raças viárias. Isso, os Blue Avians, nós vamos falar. Uhum, sim. E foram eles que estavam ali na época do Egito, viu? Aqueles deuses do Egito, a gente tem Tote, a gente tem vários deles. Se vocês observarem as fotos, né, a gente vai ver que eles têm de animal, né, são felinos, são aves, tá bem? O guardião que fica aqui na porta, lembra? A Wanda sempre falava que não era para ninguém parado ali na porta, já tinha um guardião ali. É isso aí. Eu vou pular e fica parado. Os felinos são uma das espécies mais atuantes hoje no processo de transição planetária aqui na Terra. Eles atuam em nosso processo genético e também ajudam o planeta na elevação da frequência planetária. Pessoalmente, para mim, são uma das raças que eu mais tenho admiração. Então, eu tive contato com eles durante uma constelação, que essa constelação não foi minha, foi uma constelação onde eu fui para poder fazer uma conexão, porque eu sentia muita saudade, e para mim era muito forte, né? E aí eu fui até uma vida minha, que eu era uma felina, né, que vivia em Sírius, e para mim foi muito forte essa vivência dentro do meu DNA, e tanto é que ele é um guardião meu, né, um fragmento meu, mas é um guardião meu estelar, né? Então eu conheço ele e conheço ela, mas ele que é o meu fragmento. Então todos trabalham com Miguel, né? E junto, então, com a frota do primeiro raio e com a Confederação Intergaláctica. E com o comando Astar Sharon. Aqui são eles, ó. Existe um comando deles que chama Comando Shankar. Então, existe uma consciência maior, tá bom?
Eu já tive a oportunidade de ver o meu guardião chegando várias vezes, e eles têm uma postura realmente de respeito, mas é muita amorosidade. Muitos dos grandes leões de Sírios atuam no comando Shankar e são membros da Confederação Intergaláctica. Normalmente atuam em posições de liderança, dando instruções a tropas e distribuindo tarefas. Também são ótimos professores, diplomatas, políticos, pertencendo a conselhos promovedores da paz universal. Trabalham em tropas de linha, de frente, no que tange a missões de resgate de almas que saíram de sua essência ou que sofreram algum tipo de experimento genético. Alguns estão presentes no Comando Santa Esmeralda e no Comando Astar Sharon. Deve-se ressaltar que cada ser possui as suas próprias aptidões, independente da linhagem a qual pertence e dos traços felinos que possui. Então, veja bem, eles são que nem a gente. Eles têm as personalidades deles, eles têm as raças deles. Então, tem um que é guepardo, que é mais magro, que é mais rápido. Tem outro que é um leão, que tem mais autoridade. Então, dentro deles, vai ter isso também, tá bom? Vamos pensar nos nossos animais aqui. E as outras raças de animais que têm representante na Terra? Digamos assim, macaco, cavalo. Então, eu já vi alguns de iniciações e também vêm de outros planetas. Não são, na verdade, geneticamente, eles foram colocando aqui, né? Só os que têm a genética, outros que não têm a genética, então não tem nenhuma representatividade para nós? Como? Assim, esses aí nós temos um pouco da genética deles, né? Então, mas as outras espécies que a gente tem aqui, parece que na Terra tem a representação de vários pelo universo aí. Mas se a gente tem todos lá. Que aqui é só cópia. Eu digo assim, não tem nenhuma raça, além dessas conhecidas, não tem nenhuma outra raça evoluída que está aqui ajudando, por exemplo, uma raça que, por exemplo, de cavalo, de macaco. Entendi. Olha, então, não, de vaca eu tenho conhecimento, porque inclusive no Egito também tinham deuses que tinham formato de a cabeça de vaca, e diz que fazem parte dessas partes genéticas, e cavalos espirituais eu já tive contato, mas eu não sei de onde é, não sei se vem de alguma estrela, não sei. Mas que tem animais espirituais, que tem uma grande energia, né, que tem aí uma consciência única, tem. Quando a gente fala de animais de poder, a gente está falando de uma única consciência, né, que vem, por exemplo, quando a gente chama um leão, a gente está chamando todas as consciências, emanando todas as consciências de um leão maior ali que está sustentando esses arquétipos. Mas se vem de outro planeta, eu não sei dizer. Eu falo assim porque aqui na Terra a gente já percebe os animais com uma inteligência muito grande. Até minhas galinhas que eu digo todo dia, cada uma tem uma personalidade. Sim. Cada uma tem um jeito. Sim. Inteligente, Sim. inteligente. Sim. Então, você vê, macaco é muito inteligente, vaca, cavalo, o cavalo, você que trabalha com eles, você sabe, eles têm um imenso magnetismo, né? Sim. Então, eu fico pensando, se aqui já é assim, imagino que deve ter, né, outras galáxias aí. Então, macaco eu já vi. Mas outros eu não sei dizer porque eu não vi. Então, não sei. Mas eu acredito que sim. Acredito que deve ter alguma estrela por aí, né? Porque geneticamente, os felinos vieram e trouxeram esses genes para cá. Então, de algum lugar por aí afora veio, né? As aves, sim. As aves, o DNA vieram dos Blue Avians, que a gente vai ver daqui a pouco. Todas as aves de maneira geral. Todos os gatos. Os cães vieram da estrela de cão maior, né? Então, são os canídeos. Então, deve ter outros por aí também, né? Eu só não conheço, mas com certeza deve ter. Às vezes a gente não conseguiria nem ver ainda. Eu vi um macaco numa nave quando eu tive conexão com o comando Astar Sharon. Então, nesse comando eu sei que tem animais. Eu vi um macaco, eu não vi outros. Mas com certeza tem outros. Mas de onde que é eu também não sei. Bom? Eu vi um gorila. Sentado numa nave com a roupa da Confederação. Tem um filme lá que é Lanterna Verde, tem mais uns que estão falando.
Então, eu acredito que lá na confederação deve ter tudo isso, né? Acredito eu, né? Todos os jeitos, né? Bom, de uma maneira geral, né? Então a gente vai ver que eles estão conectados, então, com a parte genética, com a proteção, né? E com a fraternidade azul de Sírios, tá bem? Eles trabalham, então, junto com o conselho de Sananda e Mestre Kutumi, que foi São Francisco de Assis também, tá bom? E aí, então, nas vestimentas deles, eles carregam o símbolo de Miguel, ok? Sim. São Francisco de Assis, ele é fragmento de Kutumi. Kutumi. É um mestre ascensionado do segundo raio. Ele, Mestra Clara, Santa Clara. Ele quem sustenta o segundo raio amarelo do conhecimento. Eu vou colocar o material depois para vocês. Esses representantes azuis dissipam energia negativa por onde passam, aí atuam com esses comandos, enfim, vamos para o outro, né? Aí aqui depois vocês vão ler também sobre o comando Shankar, que é um comando só desses seres felinos mais poderosos. Trabalhar com eles é só chamar? Só chamar. Sentiu o perigo, abaixou a frequência vibracional, pode chamar. Por exemplo, trazendo aqui para a apometria. Isso. Sirianos. Sim. Você canaliza eles mostram que eles estão ali por esses animais? Não, eles não precisam nem se mostrar. Você deu o comando, ativando e chamando, pedindo a presença deles, e à medida que você já vai enviando, eles já vão, você vê que até muda a energia do ambiente, na hora eles carregam, tem que carregar. Tá bem? É confiar, é dar voz de comando. Decretou e chamou. É comando mesmo, tá bom? Ok? Com os sirianos, eu fiz o sistema de cura multidimensional, onde eu fiz o mestrado, e eu fui levada para o Egito. Minha primeira iniciação, que eu fui levada desdobrada, eu fui para dentro de uma pirâmide do Egito, aquela onde fica o leão, como é que chama? Esqueci. Gizé. Então a conexão deles, aquela vez eu concluí, porque eu senti, porque eu fui levada para lá. Conexão deles, e ali, um ponto forte que a gente tem aqui no planeta, é realmente ali nas pirâmides, tá bem? Conexão de Sírios, ali é bem forte. E a cura siriana também. Eu coloquei essa imagem aqui, mas eu não vou ficar falando muito dela. É o seguinte, eu falei dos Carians, lembra que eu falei que tem intraterrenos que são Carians? Carians são aves que ficam tomando conta das dimensões, interdimensões, dos portais interdimensionais. Existem, esses eu não vi. Eu vou passar para vocês, porque uma das minhas mestras tinha contato com eles, tá bem? Porque eles vêm muito com Miguel também. Então, a gente vai ver felinos com asas. Então, são Blue Avians, Carians com felinos. E aí, então, a função desses é puramente bélica, proteção, ok? E aí, então, eles podem vir com a roupa azul, vindo junto com o Arcanjo Miguel, ok? Não vi, não conheço, mas a mestra que eu fiz várias das iniciações com ela é uma pessoa fantástica, a gente sentia muita coisa boa com ela, e ela chegou a ver. Então, eu achei legal trazer para vocês, porque apesar de eu não conhecer, pode ser que vocês tenham alguma conexão com um ser desse, então não estranhe, porque é possível, tá bem? Então, aqui, né, são os cetáceos, que também são sirianos, que eu falei para vocês, tá bem? Então, os cetáceos, eles vêm trabalhando muito com o emocional, tá bem? Então, eles vêm sempre trabalhando formato de golfinhos, mas eles vêm com corpo também, e com a diferença dos dolphins, né? Dolphins, eles vêm só no formato de golfinho, então a gente tem os dolphins aqui nos nossos golfinhos, mas existe dolphins estelares também. Mas quando a gente fala de cetáceos e delfinoides, eles vêm com corpo, que nem os leões, só que aí, aqui a parte de cima é de golfinhos, tá bom? Então eles vêm trabalhando muito no fundo dos mares, dos oceanos. Já também tive a oportunidade várias vezes durante a constelação de Gaia, eles estarem se mostrando e fazendo todo o trabalho com a gente ali. Quem quiser participar de constelação de Gaia, né, dia 2/2 tem um portal, a gente faz sempre nos portais,
online, ao vivo, só eventualmente que eu faço presencial, né? Se vocês quiserem participar, está aberto, é às 19h30, vocês podem participar se quiserem, tá bom? Inclusive, os dragões que a gente vai estar falando, eles trabalham, são eles que sustentam o trabalho, porque eles que cuidam da terra, tá bom? Mas vamos lá. Então, eles têm a maior preponderância lá em Sirius B, né? Então tem Sirius A e Sirius B, que são planetas de Sirius, né? Só que se divide em 2 setores e eles ficam em Sirius B pela maior quantidade de água que tem lá, tá bom? Então a gente trabalha muito com eles para campo emocional, a gente trabalha muito para registro de memórias, as baleias trazem essas memórias, né, ancestrais, e também para poder estar auxiliando na purificação, né, dos mares. Então, inclusive sereias, tritões, são formas elementares que trabalham com eles, tá bom? Chamava pra minha casa, chama todo dia, baleias, sereias e golfinhos, não sei se eu comecei a dizer isso. Certo. Então, de repente você tem uma conexão forte com eles, né? Então eles vêm trazendo muito essa proteção ambiental, tá bem? De todas as espécies, mas de maneira mais profunda com os mares, tá bom? Então aqui fala, né, que a gente tem a diferença dos dolphins e dos delfinoides, a diferença de corpo, de como eles se mostram, tá bom? Dos hologramas deles. Então eles são seres extremamente poderosos para trabalhar com cura emocional, tá bem? Precisou trabalhar questões profundas, as nossas águas mais internas, a gente pode chamar por eles. Eles estão nos trabalhos de cura para nos auxiliar. Ah, mas quem sou eu para chamar? Chamem. Eles só podem vir se a gente chamar, se a gente estiver aberto. Aqui vale um adendo. Eu comentei com vocês, né? Eu estive no Rio Grande do Sul já algumas vezes fazendo a busca da visão. E foi lá onde eu tive uma conexão muito forte, né, com os intraterrenos. E foi lá também onde eu tive conexão, que eu vi a Dona Maria Padilha, que trabalha comigo, Padilha das Almas, eu vi os felinos que trabalham comigo, e também vi a Vovó Maria Conga fazendo resgates lá. Foi a primeira vez que eu tive um contato bem vívido. E de madrugada a gente faz ronda. A fogueira ela fica acesa, alimentando quem está na montanha, e a gente vai trocando. A cada 2 horas muda a equipe, né? Então quem quer ficar mais lá, fica, mas cada um tem a sua responsabilidade. E nós ficamos num grupo lá de madrugada, onde nós éramos os curiosos. E a gente queria, porque queria ver alguma coisa. Tá. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. A hora que a gente escutou o barulho da nave, a hora que a gente escutou as árvores se quebrando, todo mundo acho que ficou com medo, né? Mas o medo afasta eles. Tá bem? Então a gente sentiu a mudança de vibração, a gente ouviu o barulho das naves, a gente viu a hora que eles abaixaram que as árvores quebraram, porque as árvores quebraram, mas a hora que foi aproximando, então, medo não deixa eles chegarem, tá bom? Então eles vão vir sutilmente trabalhar no trabalho de cura sem se mostrar mais efetivamente, ok? No entanto, de madrugada, nós conseguimos ouvir todo o pessoal cantando e batendo tambor dentro das montanhas. A gente ouvia muito alto. E no outro dia, nós não tomamos bebida nenhuma. Lá a busca da visão é sem bebida nenhuma. Rio Grande do Sul, em Erechim. Se uma hora vocês quiserem conhecer, né, lá também é direcionado para o Pena Branca. E aí eu posso fazer o contato com vocês. Inclusive eu fiz a constelação do local lá quando foi inaugurar, e lá é uma energia fantástica, podem ir sem medo. Deixa eu te perguntar uma coisa, pode ser fora da casinha. Costume pra gente, né? Eu estou acompanhando muito os estudos do Rodrigo Romo. Não sei se você o Rodrigo Romo tal, então a gente fala muito de símbolos e da própria origem do nosso planeta. Pode ser que tenha origem siberiana, né? Uhum. Devido à guerra que teve de óleo, né? Sim. E não sei, me parece assim que cada vez mais isso chega à tona, né? Os próprios seres que cetáceos, né? E que trabalham, e a própria espécie que existe no nosso planeta. O que você pensa a respeito disso?
Olha, eu já li várias coisas do Rodrigo Romo, mas eu nunca fiz nenhum curso, eu não sei, tá bem? Conheço pessoas que falam bem, conheço pessoas que não falam tão bem, mas isso é muito pessoal, então eu não sei, eu não posso julgar, não posso falar, né? Eu não conheço, né? Então eu não sei. Mas faz sentido, né? A gente está tendo cada vez mais incidências aí. Ele diz que durante essa guerra, nosso sistema solar faz parte da constelação de Órion. Faz, braço de Órion. Uhum. Durante esse período de guerra, estamos em quarentena. Sim. 639 Sim. em quarentena. Tanto que o nosso sistema de recurso, por causa disso, né, dessa guerra. E o nosso sistema solar, ele sofreu uma base muito grande. As federações tiveram que trazer esses povos que fizeram a guerra, foram responsáveis por a parte que foi perdida. Sim, eu acredito nisso. Os planetas, o sistema que foi perdido e que foi trazido é o planeta Terra. Sim. Assim como Marte, assim como Vênus. Sim. Estabilizar o sistema. Sim. É um negócio bem assim, novo, né? Que mexe muito. Já li sobre a quarentena. Mas foi o que eu falei, sobre a pessoa específica eu não posso falar. Né? Tenho visto várias coisas dele no Instagram, né? Vários textos. Sim. Eu não sei, eu acho que é possível, né? Porque, veja bem, se a gente parar para pensar, a gente não sabe nada, né? A gente sabe muito pouco. Mas, apometria. Então, durante o atendimento de apometria, eu não tive nenhuma iniciação, nada com eles. Eu só vi quando foi chegando, a gente estava realizando uma apometria, e aí eu vi quando foi, eles vieram do meu lado direito, e eles foram descendo assim como se fosse uma nuvem branca. Muito etéreos, muito etéreos. Alguns com cabelos, outros sem, né? E aí eu fui buscar que raça que era aquela. Vieram em muitos de uma vez. E eles chegavam muito sutilmente assim, ó, desse lado e dessa maneira. E começaram no ambiente. Aí eu fui procurar quem eram os antarianos. Então foi o contato que eu tive com eles, foi durante a apometria, tá bem? Atendimento de apometria. Iluminado pela estrela conhecida como Sirius, o planeta avermelhado é conhecido como Antares. Coroação do Escorpião. Os antarianos são um povo muito avançado tecnologicamente e ético e moralmente. Atuaram como mediadores durante guerras estelares. Eles chegaram a um nível de evolução espiritual que os permite viajar para outros mundos através do pensamento. Então, eles não vêm através de naves. Eles se conectam e vão chegando aí, tá bem? Eles chegam a um nível de evolução espiritual que os permite viajar para outros mundos através do pensamento, diferentes de outras raças que precisam de tecnologias externas como naves e a luz física para se movimentarem pelo cosmos. Não digo que são mais, não, mas eles têm uma constituição diferente. Não são mais evoluídos, mas eles conseguem vir. É um tipo de domínio que eles têm, né? Que eles lidam bem. Astral, consciente, São representantes da força espiritual alinhada à sabedoria. São descritos como guardiões energéticos, curadores dimensionais e defensores da integridade vibracional. Então, eles estão acostumados a caminhar entre mundos, por isso que para eles não precisa de nave, tá bem? A presença dos antarianos está associada à construção de portais estelares e rede de defesa energética, por isso que eles têm essa facilidade, então eles têm domínio dessas frequências vibracionais e desses campos interdimensionais. São descritos como humanoides altos, de aparência imponente e etérica, com olhos penetrantes, vestes simbólicas e uma energia que transmite amorosidade e firmeza vibracional. Então eu tive contato com eles uma vez, tá bem? E aí, mas assim, uma energia muito sutil e me marcou demais o jeito que eles chegam, o jeito que eles são muito translúcidos, bem transparentes. Sirianos, a gente já falou, não vou nem falar aqui, porque, bom, só que esses daqui são os humanoides, né? Então a gente vai ver que tem, além dos sirianos felinos e dos delfinoides, também eles que têm aparência humanoide, tá bom?
também é da estrela de Sírius. Aí foi onde eu citei o exemplo. Se a gente for pensar na Índia, que a gente tem Krishna, então a gente tem seres que vieram diretamente de Sírius, e antigamente a gente vai ver que tem a pele azulada, a pele meio arroxeada, tá bem? A maioria são imigrantes de Lira. Então a gente vai ver que muitas raças estelares vieram de Lira. Lira, se a gente for olhar, né, com o telescópio, a gente for ver desenhos, ele tem o formato de uma lira musical mesmo, uma lira, tá bem? E quando a gente falou de Órion, né, que teve a guerra de Órion, a gente está no braço de Órion, o Órion ele tem um desenho de um guerreiro. Então quando a gente vai olhar as estrelas, as galáxias, né, os planetas, a gente vai ver, por exemplo, 3 Marias, né? Então a gente tem conexões. Vênus é a primeira estrela que a gente vê quando escurece é Vênus. Então tudo que a gente estiver falando de ser estelar, a gente está falando de estrelas reais, de planetas que estão aqui no universo mesmo, tá bem? Não é ficção, né? Então os seres sirianos, eles são uma raça espiritual, e eles gostam de música, eles são bem assim, bem conectados com o elemento ar, com o mental, tá bem? Então muito voltado para essa parte da beleza, para essa parte da música, frequências vibracionais. Olha lá, pintura também, né? Entre outros. Então é uma raça bem avançada também. E também tive contato com os andromedanos durante a apometria. Antarianos e andromedanos eu não tive contato em constelação, foi, né? Então, andromedanos. Os dromedanos estão aqui na Terra, vieram da galáxia de Andrômeda. São descendentes do povo de Lira, também de Lira, tá bem? Que se instalaram na constelação há muito tempo. São uma das nações mais avançadas da galáxia, tanto tecnologicamente quanto ética e moralmente. Na Terra, eles contribuem para o avanço tecnológico da raça humana, porém sempre impõem limites aos governos sobre o uso obscuro das suas tecnologias, mas também ensinam muitas lições de ética e moral para os governos, falando sobre a conexão primordial com todo do universo. Todos esses trabalham na Confederação Intergaláctica, tá bom? Eles são verdes? Eles podem se mostrar alaranjado, pode se mostrar esverdeado. Aí, então, Blue Avians. Então, os pássaros que nós temos em todo o planeta, geneticamente, são os aviários azuis, ou Blue Avians, mas não tem só aviários azuis. A tradução é aviários azuis, mas a gente vai ver que tem outras cores de raças também dentro dos aviários, tá bem? Então, eles podem se mostrar de várias maneiras, ou com a pelunginha, né? Ou então, sem pelugem, sem o topetezinho. Aí a gente vai ver que eles podem ter um bico mais avantajado, um bico menos avantajado. A minha família principal são os Blue Avians. Eu tenho uma águia de anel de poder e tenho um narizinho característico. Sementes estelares de Blue Avians não podem ficar presos num único lugar. Não dão conta, ok? São seres livres, tanto a nível moral, no caso assim, não aceita libertinagem, mas não podem ficar presos dentro de coisas, certo? Dentro de paredes, dentro de padrões, dentro de crenças, amém? Os Blue Avians são seres altamente pacíficos, amorosos, que não se manifestam em nossa dimensão física. Na verdade, eles se encontram na 6ª dimensão, mas se irradiam até a 3ª, então eles vêm. Além disso, esses seres sustentam o nosso campo mental e emanam uma energia que afeta o chakra cardíaco. Quanto à aparência, possuem aproximadamente o tamanho de seres humanos, com pigmentação azul, asas cobertas de penas e pernas humanas com algumas penas. Os olhos são, que nem os olhos humanos, possuem um bico e narinas na parte superior, aqui. No entanto, alguns aviários são descritos com ausência de crista, e a gente vai ver que tem de várias cores também. Então, Blue Avians são azuis, mas a gente tem aviários de todas as cores, tá bem? Minha experiência com eles, tanto em apometria quanto constelação, quando a gente fica com a mente presa e a gente não consegue raciocinar por conta de alguma magia,
Não acontece, às vezes, você está sendo influenciado naquela hora magisticamente, você está com o teu pensamento contido? A gente chama na hora, eles vão naquele mago, ou seja, naquela entidade que está ali fazendo esse domínio da nossa mente, e na hora eles quebram isso. Então, eles são exímios em fazer esse tipo de coisa, nos auxiliar na hora de um domínio mental, ok? Só chamar, só chamar. Aqui o que eu estou apresentando tudo para vocês é só chamar. Você pensa e você pode chamar. Peça a presença dos Blue Aves nos auxiliando aqui. É só chamar. É decretar, comandar. Falar. Eu abro, eu peço. Eu abro e eu falo para eles, né? Eu agradeço e já falo dos que eu conheço, né? Mas foi o que eu falei, eu conheço muito pouco, mas, né? Tá bom? Mas de coisas específicas, vocês perceberam? Aí vocês vão, então lembrem, né? Tá bom? São grandes curadores também, né? Eles, então, estavam no Egito, os deuses do Egito, tá bem? Então, desde lá do Egito e muito antes, eles já estavam aqui na nossa civilização, ok? Mas aí tem aviários, que aí não são Blue Aves, mas são aviários. A gente vai ter verde, laranja, branco, dourado, violeta e também com outras tonalidades. Mas o que tem se mostrado muito pra gente são os aviários azuis, tá bem? Mas isso não quer dizer que se aparecerem de outras cores, que não sejam, tá bom? Olha, eles são muito grandes, de 3 a 5 metros, tá bem? Mas eles não são os maiores ainda são os felinos, ok? Mas os felinos são maiores? Uhum, sim, grandes. Mas você sabe que aqui às vezes as entidades falam que vê as entidades enormes? Pois é. Enormes, ó, ficou olhando assim. Então. Geralmente os aviários prateados são seres mais focados no desenvolvimento de tecnologias quânticas e estelares no universo. Já os aviários dourados habitam em planos superiores entre 9ª e 10ª dimensão, onde desenvolve o processo mais focado no desenvolvimento espiritual dos povos, enquanto que os aviários azuis são considerados grandes professores no universo e hoje eles possuem a tarefa junto aos felinos de ajudar o planeta no processo ascensional. Então, normalmente, por isso que eu mostrei para vocês, lembra que eu mostrei um leão com asas? Ele é um híbrido, ele é um felino com um Blue Ave, um aviário, tá bom? Trabalham junto com o Miguel também, ok? Então, a gente vai ver a cor azul, essas raças que têm características de uma cor azul, muito provavelmente eles estarão trabalhando junto com a Fraternidade Azul Arcanjo Miguel, tá bom? E Comando Astra. São muito amorosos, tá bem? Aí depois eu vou mandar isso aqui para vocês, aí vocês leem com mais... eles trabalham também, né, dentro de naves águia ou merkabas. Vocês sabem o que são merkabas? Merkaba de luz, né? Isso. É a nossa carruagem, né? Tá bom? Bom, então, olha lá. Quando a gente vai falar em Blue Aves, em aviários, a gente vai ver, né? Então, Tote, por exemplo, que era do Egito, ele era um aviário, né? Então, Tote trazia o quê? Ele trazia ali o livro também, né, onde estava contido ali as informações também. A gente tem guardiões no Egito que também eram aviários, outros que eram felinos, ok? Bastet, né, que era uma gata, ela era uma felina, tá bem? Eles não têm tecnologias físicas, né? Então, para eles é a geometria, é o som e muito mental, tá bom? Então vamos lá. Sanat Kumara, né? Então eu tive conexão com os Kumaras através do Henrique Gasparetto, no último curso que eu fiz com eles, que é um curso também multidimensional dos Kumaras. Sanat Kumara foi ele quem introduziu a Grande Fraternidade Branca, né? Então, ele é de Vênus, e ali é lei de Vênus. Vênus é por onde passou também nosso Mestre Jesus, Mãe Maria.
Vênus, ele tem muita a atuação do raio rosa, então é onde a gente vai trabalhar o sagrado feminino, é essa energia de amor, amor mais puro, amor incondicional, é quando a gente aprende a ter autoestima, quando a gente trabalha perdão. Então, Vênus é essa estrela que a gente tem mais próxima, que quando a gente está, quando escurece, a gente consegue ver Sírius e a gente vê Vênus. São as duas estrelas que a gente vê primeiro, tá bem? Toda essa turma que vem de Vênus, eles vêm para poder trabalhar na frequência do amor mais puro, tá bem? Eles vêm nos ensinar a se amar, a ter mais autoestima, a gente se perdoar, a gente se colocar em primeiro lugar, ok? Até porque o caminho da ascensão é esse, é a gente conseguir, né, se aceitar, se amar, se valorizar, a gente, né, se curar realmente, tá bom? Os Kumaras, eles têm a ver com aquelas 144 mil almas que vieram, que a gente vê na Bíblia, que cada uma veio com um códex, um código, para poder estar sustentando o planeta. Já ouviram isso? Então, olha lá, quando a Terra estava prestes a ser dissipada por não haver ninguém que mantivesse viva a chama da consciência crística, Sanat Kumara veio à Terra, um exílio voluntário de seu planeta Vênus, para sustentar a chama até que um número suficiente de seres humanos respondesse e começasse novamente a manter o foco em nome de seus irmãos e irmãs. 144 mil almas se voluntariaram para auxiliar Sanat Kumara em sua missão e acompanharam com legiões de anjos. Sanat Kumara, ele está atualmente dentro da Terra, dentro de um polo intradimensional. Já ouviram falar em Shambhala, cidade de Shambhala? É ele e essas 144 mil almas que vibram nessa energia lá de Vênus dentro de Shambhala, ok? Então, eles estão intraterrenos, ok? Então, você está falando 144 almas, as nossas mônadas também, elas... Aí 144 não é 144 mil, é outra coisa. A gente tem 12 por 12, né, que as nossas mônadas vão dividindo, mas aqui nesse caso não, aqui são 144 mil almas que foram escolhidas, que vieram com um código, né, Enoque, na Bíblia eles falam muito dessas 144 mil almas, cada uma veio com uma informação, cada uma veio com um códex, um código, que quando essas almas, elas se encontrarem, então, por exemplo, chamas gêmeas, elas se encontram, então a chama gêmeas, ela tem uma informação tão forte, uma frequência vibracional tão forte para o coletivo, não é só pessoal, é coletivo, que aí esses códex eles vão se juntando, e quando esses 144 mil códigos, eles reencarnam e eles voltam para a mônada, eles param de reencarnar e eles voltam para a mônada, esse código de cada alma vai formando um todo. Quando essas 144 mil almas, elas conseguirem saírem da roda de Sansara e finalizarem tudo isso, aí acaba as reencarnações. Mas é o objetivo das nossas 144. Também das mônadas. É só diminuindo. Isso. No máximo. Nós somos Isso, a função, exato. E a gente também vai passar por um mesmo processo. Isso mesmo. A nossa finalidade é essa, né? 144, né? Isso. Então, essa sustentação de Sanat Kumara é, inclusive, né, tanto de Shambhala, então esse pessoal das 144 mil almas estão sustentando, então, de maneira intraterrena aqui no planeta, tá bom? Sanat Kumara é conhecido como o ancião dos dias e ele ocupa a posição hierárquica de senhor do mundo, desde as horas mais sombrias da história da Terra, quando suas evoluções caíram ao nível dos homens das cavernas e perderam o contato com a chama de Deus e com a poderosa presença eu sou. Ele é o Alfa Ômega, com ele vieram os Kumaras. Então, Arcanjo Miguel é o Logos solar, é o que toma conta do sistema solar todo, e ele vem trazendo Alfa e Ômega, trazendo a sustentação também do nosso planeta, só que de uma outra maneira. Enquanto Arcanjo Miguel vem trazendo essa sustentação de proteção, ele vem trazendo, então, um ensinamento através do amor e reconexão com o Eu Sou. Como ele é de Vênus, ele vem vibrando no terceiro raio, que é o raio do amor. Então, através do amor, a gente consegue vencer. Através do amor, a gente consegue voltar para casa. Tudo bem? E através do amor, a gente se reconecta com a nossa centelha divina, nosso Eu Sou. Ok? Aí eu coloquei aqui, depois vocês podem estudar, vou colocar da onde eu tiro, da onde eu estudo e dos, né, o que faz sentido para vocês poderem estar observando, tá bom? Bom, por fim, dragões de luz.
dragões de luz, eles participam dessa fase ascensional do planeta. Só. Para aparecer um dragão, eles não vêm para um outro tipo de missão. A conexão deles é com o planeta, eles são guardiões do planeta. Então, como está se trabalhando muito para a ascensão do planeta, então eles estão por aqui, né, auxiliando nos trabalhos de cura do planeta. Então, raramente a gente vai ver um dragão de luz trabalhando num outro trabalho que não seja, no caso, relacionado diretamente com o planeta, tá bom? Eu conheci uma dragoa que trabalha comigo, tá bom? Por conta da gente trabalhar bastante com a constelação xamânica e com a constelação de Gaia, tá bom? Também vou colocar para vocês referências para vocês estarem estudando. Aí a gente tem, então, a Frota Dourada, ou a Nave Jerusalém. Não sei, teve um dia que eu estava aqui, que eu acho que caiu a energia, lembra que eu comecei a dar os pulsos, eu chamei a Frota Dourada. Precisou de elevação crística, ascende ao 33, que é a idade de Cristo, e a gente chama a Frota Dourada e a Nave Jerusalém, tá bem? Então, para trabalhar esse raio rubi dourado, trabalhar iluminação, trabalhar paz, né? Tá trabalhando essa energia crística, Frota Dourada, ok? A gente chama. Tudo que eu estou falando aqui é chamar, é conectar. Comando, ele é quântico. Então, a gente emana, a gente coloca naquilo que a gente quer a energia, tá bom? Pensamento, palavra, coração, tá bom? A nave chamada Jerusalém tem como seu comandante principal Sananda, né? A gente conheceu aqui o fractal dele como Jesus. Essa nave esteve bastante próxima da Terra no meado do ano de 2020, posicionada estrategicamente sobre a região do Brasil. Naquela época, isso acabou causando uma estranha anomalia no campo magnético da Terra, o que preocupou enormemente os nossos cientistas. Os cientistas não conseguiram encontrar uma explicação para aquilo, pois nunca antes haviam presenciado uma anomalia daquele tipo. Algumas pessoas que fazem viagem astral de forma consciente já podem ter conseguido visualizar essa grande nave-mãe orbitando próxima do planeta. As naves da Federação atuam diretamente em vários pontos estratégicos do nosso planeta, tanto fazendo resgates espirituais nas zonas umbralinas da Terra, como impedindo ataques e testes nucleares. O campo de energia de suas naves pode mudar e se adaptar a vários sistemas multidimensionais, se assim precisarem, e fazem isso com bastante frequência, principalmente camuflando suas naves-mães em pontos estratégicos do planeta em formato de nuvem com tons de arco-íris. Eu vou falar, né, na minha experiência dentro de constelações. Muitas vezes, a pessoa está tão desconectada com a verdade dela, com a luz interna dela, ela está tão descrente de coisas que ela passou através do masculino, através de pai, às vezes no sentido do masculino ferido, né? Então, o feminino ferido através de um masculino ferido. A energia quando a gente trabalha com essa energia da Frota Dourada e a gente pede a presença ali de um representante de Sananda, na hora muda totalmente. A pessoa ela se abre, muitas vezes começa a chorar, porque aí ela sente um acolhimento do pai, sabe? Aquela energia que faltou de colo de pai, do masculino. É assim que eu vejo muito aqui, essa energia, tá bem? Enquanto a gente chama muito o colo da mãe, Mãe Maria, né? Quando a gente quer trabalhar essa energia de falta da mãe, do feminino ferido, a gente chama muito Mãe Maria, então essa energia de Sananda também ela é muito trabalhada de maneira muito positiva. E quando a gente precisa trabalhar questões de autoestima, quando a gente trabalha também o campo de equilíbrio entre o sagrado feminino e o sagrado masculino, que a gente tem essas duas energias, a gente trabalha muito com o raio rubi dourado, aí a gente chama a Mestre Maria Madalena, né? E também a energia do nosso Mestre Jesus. Mas quando a gente necessita de algo mais profundo, a gente chama diretamente a frota. Então, por exemplo, tem aqui uma energia muito baixa, que nem eu citei. Tem reptilianos, chamou os sirianos, chamou o Arcanjo Miguel. Precisa de mais reforço? Vai direto, traz iluminação direta com a Frota Dourada. Tudo bem?
Ah, gente, os comandos eu já falei, tá bem? Eu deixei para trás, mas aqui é o comando Astar, Arcanjo Miguel. Mas a gente já falou disso lá no começo, tá bom? Aí, como eu disse, esse material vai para vocês. Comando Santa Ametista. Ele vibra no 7º raio violeta. Então, trabalhos mais profundos na crosta terrestre, onde precisa ir para umbrais profundos, é o comando Santa Ametista. Porque aí vem trabalhando na energia de Kuan Yin, na energia de compaixão, de perdão, de transmutação e purificação. Aí o comando mariano, eu gosto muito de trabalhar com Mãe Maria quando precisa de acolhimento, quando no campo tem muito sofredor perdido, muitos abortinhos que estão aí precisando de recolhimento, serem tratados e levados para os hospitais, tá bem? A gente tanto pode trabalhar sofrimento de desencarnado quanto de encarnado também, tá bom? Então ela vem trazendo esse colo de mãe, esse acolhimento, cobrindo com o manto e trazendo aí a maternidade, tá bom? Também trabalha muito com suicidas, resgate de suicidas nas apometrias, tá bom? Pô, posso fazer? Sim. Gente, ela também faz o reiki da Mãe Maria, maravilhoso, viu? O último curso que eu fiz com ela foi reiki, né? Mãe Maria, maravilhoso. Gente, não dá para descrever, tá me arrepiando aqui. É muito lindo, é uma emoção muito grande. Ela trabalha muito no nosso chakra cardíaco, né? Eu falo que são reikis diferentes. Quando eu inicio as pessoas no reiki de Arcanjo Miguel, a pessoa ela sente uma força diferente, coragem, né? E quando é a Mãe Maria, a gente sente um acolhimento, um quentinho. Então são atuações de egrégoras diferentes. Eu senti proteção. Sim. Proteção. Tudo bem. Aí então a gente tem o comando Santa Esmeralda, né? A gente já falou dele. Ele é direcionado por Mãe Maria, Arcanjo Rafael e Mestre Larion. Aqui, tudo que é voltado para a cura, então está nesse comando. Eles também vão para umbrais, mas não nos profundos, né? Os profundos ficam por conta do Santa Ametista, tá bem? Mas eles fazem limpeza, eles vão fazendo resgate de elementais que estão negativados por conta de magias aí na linha do tempo. Eles levam para tratamento, tá bem? Então eles vêm fazendo todo esse resgate. Eles trabalham com as curas, com os médicos de cura. Então, tem várias linhagens dentro do comando Santa Esmeralda. Aí, então, vamos começar a falar dos negativos. Tá bem? Vou falar rapidinho, né? Que a gente saiba, não. Não sei. Eu acredito, sim, que tudo está em evolução. Acredito que sim. Mas ainda é uma grande maioria. Eu acho que todas as raças, porque se até os draconianos e até os reptilianos já estão, então acredito que os Grey, mas a maior parte ainda não, tá? Então, Grey, eles são branquinhos ou cinzas, tá bem? Eles têm olhos grandes, então, desse jeito. Pode ser. Gente, tudo é frequência, né? Então, é claro, vai aparecer um Grey, vocês vão sentir a diferença. Um embrulho no estômago, uma vontade de vomitar, uma tontura, frequência diferente, ok? Começa a ter pensamentos repetitivos negativos, começa a ter insônia. É uma obsessão, só que mais profunda, tá bem? Seres estelares colocam chips e implantes, eles têm laboratórios, tá bem? Se vocês quiserem indicação de livros, eu mando para vocês também. A gente tem aí o Robson Pinheiro, que ele traz, né? Ele tem um livro que chama Legião, ele tem outro livro, Depois de Aruanda, preciso lembrar o nome, que fala a trilogia. E aí ele fala dos laboratórios, como é que eles são destruídos através dos caboclos, de todas as entidades, dos guardiões, né? Então, tem ligação. Esses laboratórios da crosta terrestre, muitas vezes, têm ligação com os seres estelares, com esses estelares negativos. Sim. Sim. Precisa limpar a crosta terrestre para poder evoluir, né? O planeta ascensionar. Por isso que está tendo tanto a incidência durante as apometrias de estar aparecendo magos negros para poder estar limpando tudo isso, tirando os chips e implantes, esses seres negativos, os escravos, né? Para poder estar ascensionando esses locais aí da crosta terrestre. Bom, aqui são os reptilianos, tá bem? Reptiliano, eles são frios.
Então, essas raças, eles não têm amor da maneira que a gente conhece, né? Então, muito grandes, tá bem? Muito grandes. Os felinos são os maiores combatentes dessa raça, bem? Então, a gente vai ver, né? Desse jeito, a gente vai ver várias... Eles têm muita tecnologia, mas não desenvolveu a parte moral. Exatamente, não tem ética nenhuma. Enquanto os seres de luz também, isso, Grey também. Essa é a diferença. Enquanto os outros eles respeitam o livre-arbítrio, têm moral e ética, esses não têm, tá bem? Mas foi o que eu falei, eles também já estão avançando e evoluindo, muitos deles. Mas a grande maioria a gente ainda conhece assim, tá bom? Então, reptilianos, né? A gente vai ver que tem reptilianos de pele verde, de pele acinzentada, mas eles parecem realmente um réptil mesmo, um lagartão, tá bom? Com aquela cauda. Exatamente, isso. A energia deles, gente, é inconfundível, pode ter certeza. Ok? É horrível. Foi o que eu falei, eu presenciei uma vez durante uma constelação, uma apometria presencial, e não tinha quem não abaixasse a frequência, era muito forte. A gente teve que, olha, chamar ali guia, chamar Jesus, para poder conseguir levantar, tá bem? Aí a gente tem os drácons, né, que são reptilianos com asas, são dragões. São diferentes, né, dos dragões da luz, tá bem? Dragões da luz, eles têm de várias linhagens, têm de várias cores, cada um deles tem um significado, mas aqui a gente vai ver, ó, eles são felinos, eles são reptilianos, percebem? Ok? Então, eles são maiores do que os reptilianos. Eu tive a oportunidade de ter um contato à noite, depois de um trabalho, um tratamento, e eu vou falar uma coisa para vocês, não é bom ver, não. Ele parece mais com a raça humana, esse daí. Tirando as... Não, mas olha, o rosto, tirando as orelhas. Olha o narizinho dele bonitinho. Aí eu coloquei aqui, que eu estava ali também, que eu coloquei para a gente se perguntar, né, do nosso cérebro. Porque queira ou não queira, a gente ainda é muito instinto, né? Então não tem como a gente falar, porque a gente já passou por isso aí também, né? É um gerininho, né? Bom, tudo é frequência, gente. Até hoje não se ouve falar em tantas abduções que tinha antigamente. Porque não se falava sobre os seres estelares, porque não tinha tanto estudo, né? Mas, sim, mas tudo é frequência. Até abduções, né? Elas eram realizadas por compatibilidade, frequência vibracional e por contratos que se tinha. Hoje em dia, a gente tem muitos espíritos de luz, temos muitas egrégoras aí, muitos irmãos estelares que estão nos auxiliando a sair dessa frequência. Eles estão nos dando a oportunidade de trabalhar com a luz, de redescobrir a luz que está dentro de nós, que sempre esteve. Então, tudo é frequência. Então, não adianta a gente querer ter, que nem aqui, um guia espiritual, um guia dimensional. Só vai chegar na gente aquele que está na nossa frequência. Se eu só faço coisa ruim, como é que vai chegar um guia evoluído? Impossível, não é? Então, como seres estelares é a mesma coisa. Eles só vão estar trabalhando, os seres estelares de luz, né? Só vão trabalhar num local onde ele tem afinidade energética com aquela casa e com os trabalhadores da casa. Ok? Então, a gente tem que procurar sempre orar e vigiar. E a gente é humano, a gente cai todo dia, todo dia. Mas a gente tem um plus aí, a gente está procurando se melhorar, não é? Então, essa é a diferença. Então, o que é importante carregarem, né, para vocês? Forma? Não. Eu mostrei para vocês do jeito que eu vi. Mas, veja bem, o importante é frequência. Quem que está do seu lado? Quem que chega naquele momento, daquela canalização, daquele contato? Qual que é a energia que se chega? Pela energia nunca dá para enganar, né? A pessoa estando bem afinadinha, né? Isso mesmo. O homem que nem sempre a gente está afinado. Mas quando acontecer isso, inspira. O nosso corpo, ele fala com a gente. O nosso campo, ele fala também.
né? Aí me perguntaram hoje, mas como ouvir os meus chakras? Fica quietinho num cantinho, vai onde não tem ninguém, e a mesma coisa de conexão. Vai no seu canto, faz uma oração, pede ajuda, pede orientação e sente qual que é o tipo de energia que está ali. Te faz bem? Te faz mal? Né? Pede para que você tenha a intuição e ouça a intuição. A gente tem que aprender a ouvir mais o nosso coração. A gente ainda está muito no mental. E eu falo que o cabeção não deixa a gente se conectar. Ok? Então, vamos julgar menos. Vamos acolher mais. Vamos se colocar mais no lugar do outro. Né? Se o outro tem um trabalho lindo ali que a gente não conseguiu ainda, que bom, ele está ali ajudando o outro. Não vamos ficar fazendo comparação. Não tem guia melhor do que o outro. Não tem entidade melhor do que outra. Não tem irmão estelar melhor do que o outro. Sim, e eles vão vir para a gente diante daquilo que é o nosso aprendizado. O que a gente tem que aprender? Até os clientes, até as pessoas que chegam aqui, se a gente observar, é para a gente. Não é isso? Você fala assim, isso é para mim, deixa eu prestar atenção. Não é assim? É para a gente, é isso. É um espelhamento. O outro está na nossa vida para espelhar, para a gente poder estar ali. Refletindo, né? Bom, eu falei demais, né? Eu acho que tá bom, né? Eu agradeço. Tem dúvidas? Vou colocar o material para vocês, tá bem? Vou colocar as referências. O Hugo ia falar, vai ficar Fala outro dia. Ele não é coitado, né? Bom, mas eu acho legal, depois vai ser outro tema, outra coisa, que nós vamos colocar também, fica legal. Alimentou aqui agora, depois vai vir aí. E foi uma coincidência, foi muito legal a sua palestra, eu acho que ela vai complementar direitinho o que eu pretendo falar aqui, que é, você falou muito sobre a parte espiritual, né? A parte energética espiritual. Eu vou falar pouco sobre a parte espiritual. Eu pretendo ser, não vou falar sobre matemática e física, porque eu acho que ele tem que usar uma linguagem que todas as pessoas consigam compreender. Né? Então, claro que eu vou evitar citar muita gente, porque a gente não está acostumado com aqueles pontos deles lá e estranho, mas eu vou falar basicamente sobre energia, sobre como é que a física quântica pode ser usada. Na verdade, ela é usada na geometria, a gente não percebe. Sim. Então, eu acho que vai complementar bem. Mas o assunto eu acho que é bem mais material, prático, do que espiritual. Sim. Até porque eu não tenho a espiritualidade dela. Né? Consegue disso, né? Para você. Eu acho, conversar. Não, porque se for para falar direto sem a gente conversar. Sem conversar com ele, né? Não, concordo plenamente. Não, e ainda a gente vai sair daqui cheio de nossa. Tanto que